Meu nome é Andréa, eu sou orientadora educacional da Escola Meu Castelinho e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o desfraude. A escola foi procurada por algumas famílias que gostariam de iniciar o desfraude agora, nesse momento de isolamento social. Então, estamos aqui para conversar com as famílias a respeito desse desafio, né? Porque, ao mesmo tempo que a escola normalmente reúne os pais para conversar a respeito desse processo, sempre com muito cuidado, né, de propor algo em pequenos grupos, mas, ao mesmo tempo, avaliar as crianças individualmente, né? Então, ao mesmo tempo que a gente acredita que o grupo é um elemento motivador nesse processo e que a criança observar os amigos usando o banheiro, observar os amigos tirando a fralda, pode contribuir com o processo, também existe um cuidado muito grande da escola em perceber se essa criança individualmente está preparada para o processo, se essa família como um todo está preparada para o processo. Então, a gente está aqui hoje para falar sobre esse tema do desfraude durante o isolamento social, né? Então, a gente vai tentar fazer aí uma relação entre esse processo e perceber quais as possibilidades que as famílias têm de propor esse desafio para as crianças nesse momento. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Retirada de fraldas no isolamento social, para que a gente possa começar a pensar se é possível propor para as crianças esse desafio durante o isolamento social. Muitas famílias estão com vontade de aproveitar esse momento que estão em casa com as crianças para propor o desfraude para elas, né? Então, é um momento da gente parar e da gente pensar quais são os alicerces necessários, né, para que a gente possa propor o desfraude para as crianças. Então, o que o processo de retirada de fraldas representa para as crianças, né? Então, primeiro, acho que é importante a gente falar disso. Um grande desafio, né? Talvez o primeiro grande desafio da vida dela, né? Pois as fraldas oferecem uma segurança física e emocional, né? Então, a criança saiu da barriga, colocaram a fralda nela e ela está com a fralda até hoje. Então, a fralda, ela acaba fazendo parte da criança, né? Então, oferece mesmo uma segurança física e emocional para ela nesse momento, né? Nós, psicólogos, falamos que normalmente é a grande primeira responsabilidade da vida da criança, uma responsabilidade real, né? Por quê? Porque nessa fase, nessa idade, né, por volta dos 2 anos, a criança, normalmente, o que a criança não faz, um adulto pode fazer por ela, né? Então, se ela joga um papel no chão, um adulto pode ir lá e jogar o papel no lixo por ela. Se ela não guarda os brinquedos, um adulto pode ir lá e guardar os brinquedos por ela. Mas, se ela não faz o xixi no vaso, um adulto não pode fazer por ela, né? Então, a primeira grande responsabilidade da criança é fazer algo que não depende diretamente da vontade das pessoas, mas depende da vontade dela, né? Retirar a fralda envolve também a construção de um novo hábito, né? Então, a criança ela vai precisar entender que vão ter momentos em que ela vai ao banheiro, né? Momentos de interrupção do que ela está fazendo no dia a dia dela. E as crianças não estão acostumadas com isso, né? É como nós, adultos, que estamos ali no meio de um projeto, a gente para, vai ao banheiro e volta do mesmo ponto, né? As crianças, elas precisam se acostumar com isso, então exige uma construção de um novo hábito no cotidiano e no dia a dia delas. Meu filho está preparado? Acho que essa é a primeira pergunta que as famílias precisam refletir, né? Então, assim, será que a criança está preparada? Nós sempre dizemos que quando a criança está preparada, o processo costuma ser muito tranquilo,
né? Porque a criança já tem alguns alicerces formados e ela está pronta para esse momento. Então, é muito importante que possamos olhar e perceber se a criança já está preparada para esse momento, né? Então, primeiro, se ela tem maturidade fisiológica, né? Então, assim, os pediatras normalmente falam que o controle dos esfíncteres acontece entre de 18 a 30 meses aproximadamente. Mas isso depende muito, né, de criança para criança. Então, como que a gente pode observar se a criança já controla, se ela já tem um pequeno controle dos esfíncteres? Como? Observando a fralda, né? Então, se a fralda da criança, normalmente nessa fase dos 2 anos, eles já estão fazem bastante xixi na fralda, então fica mais fácil de observar. Então a criança normalmente ela faz bastante xixi e depois a fralda fica seca por um tempo, ou não, ela faz xixi aos pouquinhos, né? Então observar se a fralda fica seca em alguns intervalos, se existe uma regularidade entre a fralda molhada e a fralda seca, isso já indica que a criança pode estar começando a controlar o esfíncter, né? Outra questão que é importante observar é o incômodo. Então, se a criança se mostra incomodada com aquele cocô que ela faz, ela avisa que ela fez cocô, principalmente o cocô que é sólido, né? Então, é mais fácil de perceber como é que são as reações das crianças ao xixi e ao cocô na fralda, né? Então, demonstram incômodo, avisam. Então, isso também já é um indício de que a criança já está percebendo o que está acontecendo com ela e já está demonstrando que aquilo é um incômodo para ela, né? Como é que a criança está em relação à autonomia, né? Ela atende a comandos dos pais, ela age de forma independente, segura, né? Ou seja, ela faz algumas coisas sozinha no dia a dia, né? Ela tem pequenas responsabilidades em casa, então, por exemplo, ela tem a responsabilidade de guardar os brinquedos que ela usa, né? Ela tem a responsabilidade de colocar a mamadeira ou o copo em cima da pia depois que ela mama, ou tem um adulto ali esperando para pegar a mamadeira da mão dela. Ela é sempre servida, né, nos momentos de cuidados, de alimentação, ela tem ela tem oportunidades de contribuir, de se colocar, né, de ter algumas pequenas responsabilidades em casa. Então, isso é muito importante, né? A criança cujos adultos fazem tudo por ela, que ela recebe tudo pronto, né? O processo de desfraude pode ser um desafio muito grande para ela, porque ela não está acostumada a atuar, né, no meio em que ela está. Agora, se a criança tem pequenas responsabilidades, né, então ela, depois de brincar, ela também ajuda a guardar os brinquedos, né? Ela pode ser até que algum adulto faça parte, mas ela contribui com isso. Então, aí o desfraude vai ser mais uma responsabilidade dela, né? Então, a gente precisa também ver se essa criança está pronta em relação à autonomia, né? O interesse, né? Como que é o interesse da criança em relação aos assuntos que dizem respeito a essa independência de sair das fraldas? Então, a criança entende que tem um cômodo na casa, nas casas das pessoas, nos restaurantes, no shopping, ela entende que existe um espaço para isso, né? Que é natural, que as pessoas vão ao banheiro, ela demonstra interesse em observar, né, os adultos indo ao banheiro, ou os irmãos mais velhos, os primos, então, assim, isso também é um indício importante, né? Por quê? Porque o interesse, ele é um elemento motivador, né? Ele pode ajudar a criança a aprender de dentro para fora, né, com vontades, pode motivar a criança a querer fazer também, já que o irmão faz, já que o primo faz, já que a mãe faz, né? A linguagem é um ponto muito importante, né? Normalmente os pediatras também, quando orientam as mães a tirarem as fraldas, né, esse é um pré-requisito, né, o desenvolvimento da fala. Nós acreditamos que é importante, porque a criança ela precisa ter possibilidades de pedir para ir ao banheiro quando
ela for pedir. E esse é um ponto importante, né? A criança não pede para ir ao banheiro nos primeiros dias, porque ela ainda não adquiriu a noção do controle. Então, ela não vai pedir. É importante que os adultos a levem ao banheiro, né? Mas, quando a criança tiver o impulso de pedir e já estiver controlando e perceber que ela pode pedir, ela precisa ter condição de fazer isso, né? Então é importante que ela tenha a linguagem desenvolvida, que ela possa se comunicar, expressar as necessidades dela, né? Que ela possa sinalizar que ela precisa ir ao banheiro, né? A motricidade também é um requisito importante. Por quê? Porque é importante que a criança não só faça o xixi, mas que ela possa se responsabilizar por alguns procedimentos, né? Como, por exemplo, abaixar as calças, né? Apertar a descarga, lavar as mãos depois de usar o banheiro. Então, é importante que ela tenha a motricidade desenvolvida para que ela possa abaixar e levantar e para que ela possa ter independência nesse processo, né? A maturidade emocional também é importante, né? Pelo menos para nós, no meu castelinho, que nós acreditamos que a criança ela precisa compreender o que nós estamos propondo para ela, né? Existem vários métodos de orientação para o desfraude, né? Aqui no meu castelinho, nós acreditamos que as crianças elas são protagonistas, né? Então as crianças elas são ativas dentro do processo de aprendizagem delas. Então é muito importante que elas entendam o que está acontecendo, o que a gente está propondo para elas, né? Então para isso elas precisam de uma maturidade emocional. Que acontece aí por volta dos 2 anos de idade, né? Nós acreditamos que tirar a fralda é algo que a criança precisa estar envolvida, né? A gente precisa despertar um querer na criança para tirar as fraldas. E nós não acreditamos em processos de aprendizagem baseados em condicionamentos, né? Ou seja, em que a criança ela é condicionada a fazer aquilo. Então, os pais levam ao banheiro e dão prêmio se a criança faz, né? E a criança não está muito bem, entendendo muito bem o que está acontecendo com ela, né? Ao contrário, a gente acredita que a criança precisa entender esse processo e participar, né? E ser ativa dentro dele. De que depende o processo, né? Então, além da criança estar preparada, então, se vocês perceberam ali no checklist, acho que meu filho já está preparado, né? Então, ele já tem uma linguagem desenvolvida, já tem autonomia, né? Ele atende a comandos, eu acho que a gente vai conseguir propor isso para ele. Então, do que mais depende, né? Depende da cultura de cada país. Aqui no Brasil, as crianças saem da fralda por volta dos 2, 3 anos, né? Depende do clima. Então, é muito mais fácil tirar as fraldas quando está calor. Mas agora que as crianças estão dentro de casa, que é mais quentinho, diferente do que na escola, que a gente participa de muitas coisas ao ar livre, muitas brincadeiras ao ar livre, no play, no pátio, né, na grama. Como as crianças estão dentro de casa, o clima não é algo tão importante. Então, a gente sabe que vai começar a esfriar daqui a pouco, mas ok, porque as crianças vão estar dentro de casa, né? A estabilidade é muito importante também, né? A estabilidade da vida da criança. E aí a gente tem uma questão importante para refletir, né? Como que as crianças estão diante do isolamento social? Porque o isolamento, ele representa uma mudança grande na rotina das crianças, na rotina dos adultos, no clima emocional da casa, né? Então, é muito importante que a gente pense, de fato, se esse é o momento, né? Então, as crianças já estão há mais de 1 mês em casa com os pais. Então, como é que está essa família? Como é que está a estabilidade, né, de rotina, a estabilidade emocional da casa, né? Por quê? Porque é muito importante que os adultos estejam conscientes de que não é bom a gente propor 2 desafios ao mesmo tempo para a criança. Então, a gente sempre fala na escola, olha, decidiram tirar as fraldas, então vamos tirar as fraldas, né? E vamos esperar para tirar a chupeta num outro momento, para trocar do berço para a cama num outro momento. Se tem um irmãozinho que acabou de nascer, vamos esperar um pouquinho. Por quê? Porque o desfraude já é uma grande mudança para a criança, já é algo muito significativo. Então, o ideal é que não
não aconteça junto com outra mudança. Então, se a criança ainda não se adaptou ao isolamento, se a família, né, ainda está vivendo um clima de instabilidade emocional por conta de tudo que nós estamos vivendo, é melhor esperar mais um pouquinho, né? Esperar voltar às aulas ou esperar mais um pouquinho. Por quê? Porque é muito importante que a criança esteja num momento de estabilidade da vida dela, né? Nenhuma mudança significativa na vida dela. Agora, se essa criança já se acostumou ao isolamento social, se a família já se acomodou nessa realidade, se está um clima emocional tranquilo, se a rotina já está estabilizada, então podemos partir para o próximo requisito, né? Então, é muito importante. Por que a rotina é importante, né, para a criança? Porque fica mais fácil de introduzir um hábito numa rotina estabelecida do que introduzir um hábito numa rotina que não está, que ainda está instável, né? Então, é importante ter uma rotina estabelecida, porque vai ficar mais fácil introduzir esse hábito dentro dessa rotina. Como podemos ajudar? Podemos ajudar de diversas maneiras, né? Mas muito importante é perceber se nós, enquanto família, né, estamos disponíveis para esse momento. Então, a gente precisa, para ajudar a criança a superar esse processo de retirada de fralda, nós precisamos de disponibilidade, né? Disponibilidade de tempo, disponibilidade emocional, né? Por quê? Para lidar com esse processo, né? Por quê? Porque é natural que a criança, nos primeiros dias, não faça o xixi no vaso. É natural que, nos primeiros dias, a criança faça xixi na roupa, né? Então, a gente precisa conseguir lidar com isso, e isso é muito importante. Então, primeiro vamos ver se a criança está preparada, depois vamos ver se a família está preparada, né? Então, como que podemos ajudar? Com incentivo, né? Então, o incentivo ele vai desde o convite a ir ao banheiro, né? Até as reações que os adultos têm diante das produções das crianças, né? Diante dos sucessos, diante dos fracassos, né? Então, tudo isso ele reverte para ser um incentivo ou não para a criança. Então, para convidar a criança a ir ao banheiro, é super importante que os adultos tenham uma postura lúdica, né? E que a brincadeira seja levada até o banheiro. Então, a criança está brincando com uma boneca, olha, vamos ver se a boneca também quer fazer xixi. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, as crianças elas precisam se acostumar a essas interrupções. Se a gente for levar as crianças ao banheiro cada 30 minutos, e a cada 30 minutos interromper o que elas estão fazendo, vai ser muito chato ir ao banheiro. Então, é muito importante uma postura lúdica, que a gente possa levar a brincadeira para o banheiro, né? Os adultos também podem incentivar com elogios quando a criança conseguir fazer o xixi no vaso ou o cocô no vaso. Então, poder elogiar, poder ligar para a vovó, a criança também conta que fez. Então, a criança vai entendendo que cada vez que ela fizer, ela vai ser reconhecida por isso, né? E os adultos também podem ser modelos dentro do processo de aprendizagem, né? Então, como eu falei inicialmente, as crianças, é importante que elas compreendam que fazer o xixi e o cocô no vaso é algo que os adultos fazem, né? É algo que a gente aprende que os adultos e as crianças mais velhas fazem. Então, a criança poder observar é muito importante. A menina observar a mãe ir ao banheiro e entender como são os procedimentos, né? Então, dentro da nossa cultura, a mulher faz o xixi sentada, né? Então tem todo procedimentos que são importantes para o aprendizado da criança que ela vai aprender observando. Né? O menino observar o pai fazendo xixi em pé, né? Então assim, ele vai entendendo como que são os procedimentos. Então, isso faz parte de todo o incentivo que os adultos podem dar para as crianças, né? Paciência é muito importante. Então, ter paciência diante dos fracassos, eu coloco fracassos entre aspas, porque de fato não é um fracasso, é um aprendizado, né? Então, a criança, ela vai fazer xixi na roupa e ela vai aprender a fazer o xixi no vaso como? Fazendo xixi na roupa, né?
como andar de bicicleta. Como a gente aprende a andar de bicicleta? Caindo de bicicleta para aprender a se equilibrar, né? Então, é a mesma coisa para ir ao banheiro. É muito importante que os adultos tenham paciência, que eles tenham noção de que a criança está em um processo. É imprevisível e subjetivo, né? Porque vai depender de como cada criança vai lidar com isso. Então, fez o xixi no chão, no meio da sala? Escapou o xixi. Ah, tudo bem, não tem problema. Você me ajuda? Vamos levar a roupa na máquina? Vamos pegar um pano para passar no chão? Então, a criança ela vai entendendo que cada vez que ela faz o xixi, existem ali procedimentos também, né? Então, para que a criança possa participar disso e entender que a consequência de fazer um xixi no chão é ajudar a limpar, colocar a roupa no cesto, enfim, né? Então, a gente poder saber lidar com esse processo que muitas vezes vão sair xixis e cocôs na roupa até que a criança aprenda, né? Aliás, eu digo mais o xixi na roupa e o cocô, ele é importante porque ele gera aprendizagem. E a criança, ela passa a antecipar aquele sinal. Então, por exemplo, a criança, ela sente uma pressãozinha na barriga, daí ela sente um líquido quente escorrer pelas pernas, né? Então, aí ela vai entender que aquilo é o xixi, porque é diferente, a sensação é diferente do que o xixi que está na fralda, ela vai entender e ela vai interpretar aquela situação, né? Daqui a pouco vai acontecer uma situação semelhante, o xixi, pressão na barriga, o xixi escorrendo na perna. Repetidas vezes isso acontecendo, ela antecipa. E aí que ela aprende o controle. Então, ela vai sentir uma pressãozinha na barriga, ela vai lembrar do xixi na perna, ela já vai entender que aquilo é o xixi, e ela segura e ela fala xixi. Então, ela precisa fazer o xixi na roupa para ela aprender a segurar o xixi. É natural que isso aconteça, né? Então, é muito importante que os adultos tenham bastante paciência e entendam o processo de aprendizagem, né? O acolhimento é importante, então, assim, uma postura acolhedora, porque quando a criança entende o processo, e isso é importante, né, para que ela supere com mais tranquilidade, e ela entende o que nós esperamos dela, o que nós adultos esperamos dela, é natural que, a partir de um certo momento, ela não se sinta bem quando escape o xixi na roupa, porque ela já sabe que o xixi é no vaso. Então, se a gente não tiver uma postura acolhedora com a criança nesse momento, a gente pode interferir na autoestima da criança, na autoconfiança da criança. Então, os adultos sempre precisam ter uma postura acolhedora. Tudo bem, não tem problema, né? Você está aprendendo. Empatia é importante também, né? Então, assim, a gente se colocar no lugar da criança, a gente conversar com a criança, que a gente também já passou por isso, né? Então, a mãe poder dizer, poder mostrar foto de quando ela tinha a mesma idade, e dizer que a mãe aprendeu a fazer xixi, é importante porque a criança vai entendendo também que é um processo, né? As crianças têm fase de formação da personalidade com 2 anos de idade, e cada criança é uma criança, cada criança tem aí algumas tendências, né, porque a personalidade não está formada, e pode haver uma cobrança excessiva em relação a isso, e ela pode se sentir mal por escapar o xixi. Então, assim, na medida em que os adultos lidam de forma natural, de forma acolhedora, de forma lúdica, a criança também vai encarar o processo dessa maneira, né? Então, o mais importante é os adultos ajudarem as crianças a perceberem que elas são capazes e que é um processo. Como que funciona de fato o processo de retirada de fraldas? Qual que é a duração? A gente colocou aqui uma média de 1 a 2 meses, tá? Mas isso varia muito de criança para criança, né? A parceria entre a família, a escola e o pediatra é muito importante. Então, é importante que o pediatra saiba quando você for propor esse processo para as crianças e que a escola saiba também, né? Por quê? Porque nós não estamos juntos fisicamente, mas nós estamos juntos virtualmente, né? Eu, por exemplo, sou psicóloga, orientadora educacional, e nós estamos com um plantão de dúvidas para o processo de retirada de fraldas. Todas as terças-feiras, às 13h30, né? Então, os pais receberam um link, que vocês podem esclarecer as dúvidas,
Se a criança tiver uma dorzinha de barriga, estiver segurando o cocô, você pode ligar para o pediatra, porque ele já sabe, ele está acompanhando esse processo, né, das crianças. Então, é muito importante essa parceria, né, a gente poder envolver toda uma rede de apoio nesse processo de desfraude, né, e contar também com outras pessoas. Então, tem um primo que já tirou fralda, faz ali uma reunião, né, uma videoconferência com a criança, para a criança poder ouvir do primo, que já faz xixi no vaso, como que aprendeu. Então, a criança vai entendendo esse processo, vai entendendo que todos que estão em volta dela, ou a maioria deles, já consegue usar o banheiro, que agora é a vez dela. Isso vai motivando a criança a também querer fazer parte desse universo de criança maior, né? A criança, como é que funciona? A criança deve ser levada ao banheiro a cada pelo menos 30 minutos como extensão da brincadeira, né? Então, é uma rotina, é 30 em 30 minutos, vamos lá, será que tem xixi? Será que a boneca quer fazer xixi? Vamos ver quanto tempo dura o seu xixi? Vamos contar? 1, 2, 3, olha, da mamãe durou 10, e o seu? Então, a gente poder ir levando sempre uma postura e um olhar muito lúdico a tudo isso que a gente está propondo para as crianças, né? Atenção, a criança só começa a pedir quando ela já tem noção do controle, né? Então, eu falei um pouquinho disso quando eu falei lá da linguagem. A criança, ela só vai pedir quando ela aprender a segurar o xixi. Enquanto isso, precisamos levá-la ao banheiro sem esperar que elas peçam, tá? É muito importante que a criança tenha familiarização com vasos, de diferentes vasos. O que é super necessário e obrigatório nesse processo? O adaptador, porque um buraco muito grande do vaso pode causar uma certa insegurança para as crianças. Então, um adaptador é importante e um banquinho para que a criança possa subir e descer. Inicialmente com a ajuda dos pais, mas depois ela vai conquistando autonomia para poder usar o banheiro sozinha, né? Agora, o pinico, ele pode existir? Pode. O pinico, ele pode ser um elemento motivador, né? Então, existem pinicos que tocam música, acendem luzes. O pinico, ele pode oferecer uma certa segurança para as crianças, porque a criança fica com o pé no chão, mas ele não é indispensável, né? Os pais não precisam comprar o pinico se não quiserem ou não puderem, né? Então, e se vocês optarem pelo pinico, o pinico deve ficar no banheiro, né? Então, a criança vai fazer xixi, é no banheiro que ela vai. A gente não pode ir atrás dela com o pinico, senão a gente não facilita com que a criança entenda que lugar de xixi e cocô é no banheiro e não no meio da sala, tá? Liberdade e diversidade de posições para os meninos, né? Então, isso é importante. Os meninos, normalmente a gente coloca os meninos para fazerem xixi em pé e pergunta, será que tem xixi? E depois a gente coloca os meninos sentados e pergunta, será que tem cocô? Né? Então, a gente vai sentindo nesse processo como que eles se sentem mais à vontade. Se o menino sentir mais à vontade de fazer o xixi sentado, não tem problema nenhum. Ele vai ser elogiado por essa atitude, né? Então, que bom, você conseguiu fazer o xixi, nós não vamos corrigir, nós não vamos pontuar que ele fez o xixi sentado, mas em outras oportunidades a gente vai voltar a propor que ele faça em pé. E depois que ele tente fazer o cocô sentado. E aí a gente vai sentindo como que a criança reage, né? É importante que o menino veja o papai fazendo xixi, né? Porque existem alguns procedimentos específicos para isso, né? Então, como segurar no pipi, mirar. Então, tudo isso é bacana que ele veja o pai ou o irmão mais velho a fazer, porque isso vai ficar muito mais fácil para ele poder aprender, tá? Normalmente, nós recomendamos lá aos pais que tirem as fraldas da noite um pouco mais para frente, que não proponham esse desafio ao mesmo tempo para as crianças, né? Por quê? Porque as crianças estão aprendendo a ter a noção do controle. Então, seria muito frustrante para elas fazerem o xixi dormindo, sendo que elas ainda não aprenderam a controlar.
né? Então, normalmente, as fraldas da noite ou do sono durante o dia, se as crianças ainda descansam, saem normalmente de 6 meses a 1 ano depois, a depender de cada criança, né? Normalmente, os pediatras recomendam que as fraldas sejam retiradas da noite após amanhecerem 10 dias consecutivos secas, né? As fraldas secas. Então, é importante ir observando e vendo como que a criança vai reagindo, né? Normalmente, para tirar a fralda da noite, é importante observar. E aí, se vocês decidirem tirar a fralda da noite, mais para frente um pouquinho, levar a criança ao banheiro antes de dormir, né? Isso é super importante, reduzir os líquidos, mas por enquanto a gente não vai falar sobre isso. Tá? Por enquanto a meta é tirar as fraldas de dia, enquanto as crianças estão acordadas, tá? Esse é um processo de retirada de fraldas que envolve todas as pessoas e requer que todos estejam preparados e disponíveis. Como que acontece o processo na escola? Eu acho importante compartilhar isso com os pais, mesmo se tratando de uma orientação para o desfraude no período de isolamento social, porque pode ser uma referência para os pais, né? Então, como que a gente costuma propor na escola? Então, primeiro, como eu falei anteriormente, a gente faz uma reunião de pais como essa, em que os pais eles têm algumas noções para observar a criança e para ver se elas estão preparadas ou não para o processo. Então, a primeira coisa é perceber, as crianças estão preparadas para esse processo? Né? Depois, as famílias estão preparadas para esse processo? E se as famílias e as crianças estiverem preparadas para esse processo, nós iniciamos o processo na escola. Então, nós contamos histórias sobre as fraldas, então tem esses 2 títulos aqui, né, o que tem dentro da fralda e cocô no trono, que são usados lá na escola. Então, a gente tem alguns recursos, né? Um deles são as histórias, né? Motivação por meio de brincadeiras, então tem bonecos que fazem xixi, né, no vasinho, então a gente mostra esses bonecos para as crianças. Tem outros bonecos que a gente leva os bonecos até o banheiro, para eles fazerem xixi também no banheiro. Então, é um jeito de envolver as crianças, principalmente nesse momento em que a fantasia e a realidade se misturam, né? Então, a gente envolve as crianças nessa fantasia, nessa brincadeira, para que eles queiram ir ao banheiro, para que eles queiram fazer o xixi no vaso, né? Assim como o personagem do livro, assim como a boneca. Quando a gente marca para tirar a fralda, e isso é super importante os pais saberem, né? Que o processo ele tem começo, meio e fim. Então, se você perceber que a criança está preparada, marca o dia, e nesse dia você pode propor uma caixa surpresa, por exemplo, como está acontecendo aqui nessas imagens, né? Então, a professora propôs uma caixa surpresa, que é uma caixa decorada, pode até ser decorada junto com a criança, e tem uma abertura que pode ser aberta com estilete, com tesoura, que a criança põe a mão e ela tira coisas de lá de dentro, né? Então, nesse dia, a criança pode tirar de dentro da caixa surpresa as cuecas, as calcinhas, né? E os pais falarem, olha, você está ganhando essas calcinhas porque você já cresceu, você já pode agora usar o banheiro como a mamãe, como o papai, como a sua prima mais velha. Então, motivar a criança, então ela tem um ganho, que são as calcinhas ou as cuecas, para usar, e ela vai entendendo que outras pessoas também usam. Então, quando a gente faz isso na escola, tem uma roda de crianças, as crianças mostram, né? A calcinha, a cor da calcinha, a cor da cueca, o personagem. Então, eles vão vendo que as outras crianças também estão com a cueca e com a calcinha, estão vestidos com a cueca e com a calcinha, né? E aí a gente propõe, bom, já que vocês não são mais bebês, agora vocês já cresceram, e a gente sempre traz, né, todos os ganhos que as crianças têm por crescerem, né? Então, olha só, agora vocês já sabem desenhar, vocês já sabem cantar, então vocês estão crescendo. Então, acho que vocês não precisam mais da fralda. Já que agora vocês têm as cuecas e as calcinhas, vocês podem usar o banheiro igual as crianças maiores. Vocês não precisam mais de fralda, não é? Quem quer tirar a fralda? Quem quer jogar a fralda no lixo? Então, as crianças, elas são motivadas, né,
a tirarem as fraldas e a jogarem as fraldas no lixo, né? Então, jogar a fralda fora e a partir daí a gente começa a usar o banheiro com as crianças, né? Então, vamos levar as crianças ao banheiro, vamos, olha, agora vocês já vão fazer xixi no vaso, quem quer fazer? Então, as crianças sentam juntas, uma ao lado da outra. Isso não vai ser possível na escola, nesse momento, para as famílias que decidirem tirar as fraldas nesse momento, né? Mas isso pode ser feito no seio da família. Então, agora joga a sua fralda fora, agora vamos ao banheiro, a mamãe também vai, então a criança poder observar a mãe, fazer xixi também, né? E ela vai entendendo que isso é natural, ela vai introduzindo esse hábito na rotina dela, né? De forma lúdica e de forma tranquila, né? Existem outros aprendizados importantes para a criança nesse momento, né? Então, dar tchau para o xixi, perceber que o xixi não faz parte dela, que ele sai, né? Então, tchau, xixi, tchau, cocô, apertar a descarga, lavar as mãos, levantar, né? E abaixar a roupa, e a criança vai percebendo, até que ela consiga perceber lá na frente, 6 meses a 1 ano depois, que ela consegue se limpar também. Então, esse é um primeiro momento em que a criança não vai só sair das fraldas, ela vai sair das fraldas, ela vai puxar descarga, ela vai lavar as mãos, ela vai entender todos os procedimentos que estão relacionados ao ato de usar o banheiro, né? Agora, para finalizar, eu vou dar algumas dicas que são a partir das nossas experiências na escola, né? Então, primeiro, não é saudável antecipar fases, né? Então, isso é muito importante, essa é uma decisão conjunta. Normalmente, ela é tomada com os educadores e as famílias. Agora que nós estamos, né, separados por uma tela, essa decisão é uma decisão exclusivamente da família, né? Então, a família vai decidir se a criança vai tirar a fralda ou não, e a partir de todos esses critérios que eu falei para vocês, e na medida em que vocês decidirem, vocês vão perceber se vocês estão preparados, vão marcar a data e vão iniciar o processo, tá? É muito importante, como eu falei para vocês, que o processo tenha começo, meio e fim. Então, a gente ter a certeza de que a criança está preparada é importante, de que a família está preparada é importante, e não tenhamos interrupções. Então, assim, hoje está frio, então vou pôr a fralda, né? Amanhã então tira de novo. Hoje eu estou cansada, com dor de cabeça, então vamos pôr a fralda, né? Isso não é bom para a criança. Então, uma vez decidida que ela está preparada para tirar a fralda, tire e não coloque mais. Coloque apenas na hora do sono e explique para a criança por que você está colocando, né? Então, olha, estou colocando a fralda em você, porque você pode ser que você durma e você faça xixi sem perceber, porque você vai estar dormindo. Então, eu vou pôr a fralda e quando você acordar, a gente tira a fralda, combinado? E a criança, na hora que acordar, você leva ao banheiro e tira a fralda. Então, mas durante o período que ela está acordada, é muito importante que ela fique sempre sem fralda, né? Até porque a gente está propondo um processo desafiador para a criança. E é muito importante que a gente mostre para ela que a gente confia que ela vai conseguir. Se ora a gente põe a fralda, ora a gente não põe, além da gente confundir a criança, a gente está colocando em dúvida a capacidade dela de superar esse processo, né? Pode-se manter as fraldas nos trajetos na primeira semana, não é o caso, porque sabemos que todas as crianças estão em casa, então não teremos trajetos de casa para a escola, da escola para casa, né? Mas se vocês forem com a criança em algum lugar, é importante nesse momento, enquanto a criança está aprendendo a segurar, na primeira semana, no máximo segunda semana, manter as fraldas dos trajetos, tá? Atenção ao cocô, o cocô ele costuma ser um pouco mais difícil para a criança relaxar e fazer, isso é natural. Como os pais podem ajudar? Percebendo quais são os horários de evacuação da criança, né? Então, se a criança faz cocô por volta da hora do almoço, nesse momento, leva a criança ao banheiro, leva um livro, leva uma revista que a criança possa ler no banheiro. Então, isso ajuda bastante as crianças, aliás, as pessoas de maneira geral, né? Não é à toa que as pessoas têm revistas no banheiro, porque é um jeito que elas têm de relaxar.
a criança também precisa disso, principalmente nos primeiros momentos. Por quê? Porque o cocô ele é mais difícil de sair, porque ele é sólido. Mas a partir do momento que a criança aprende a lidar com os sinais do cocô, que é uma pressão um pouco mais forte na barriga, às vezes até uma dorzinha na barriga, uma sensação estranha, né, muito diferente do que o xixi, elas precisam aprender a lidar com tudo isso. Quando elas aprendem a lidar e fazem o cocô no vaso, isso tende a ficar cada vez mais fácil. Mas no comecinho pode ser que seja difícil fazer o cocô no vaso. O que eu peço para vocês? Procurem não criar condicionamentos para as crianças. Então, não coloque a fralda porque você acredita que a criança está com dificuldade de fazer cocô no vaso. Tá? Por quê? Porque você pode, colocando a fralda, você pode aliviar, né, uma sensação desconfortável num primeiro momento, mas você pode estar criando outras questões emocionais. Né? Por quê? Porque essa criança vai entender que o lugar de fazer cocô é na fralda. Porque se você, a criança, tiver com dorzinha de barriga e não conseguir fazer cocô, se você coloca a fralda nela, automaticamente ela vai fazer. Por que ela vai fazer? Porque é com a fralda que ela está acostumada. E ela está aprendendo uma nova forma de fazer o cocô. Então, se você coloca a fralda, você está passando uma mensagem para ela, né? Que é, olha, é na fralda o lugar de fazer cocô. E o corpinho dela, a mente dela vai absorver essa mensagem. E pode ser que dali em diante seja ainda mais difícil dela aprender a fazer o cocô no vaso, porque ela só vai se sentir segura fazendo cocô na fralda. Isso pode gerar um problema futuro, inclusive, né? Por quê? Porque a criança ela vai crescer e daqui a pouco ela vai estar na escola com outras crianças. E se ela fizer cocô só na fralda, na medida em que ela crescer, ela vai se sentir mal por isso. Então, a gente tem, às vezes, crianças que não passaram por esse processo no castelinho e que os pais levam para a escola a criança e que levam com a fralda escondida, assim, na roupa, né? E dão para a professora escondida e falam, olha, você coloca a fralda nele na hora de fazer cocô, mas é que ele não quer ver os amigos, que os amigos saibam que ele faz cocô na fralda, ele está com vergonha dos amigos. Então, a criança, muitas vezes, ela fica tensa emocionalmente porque ela cresceu, ela entende que o lugar do cocô é dentro do vaso, só que ela não consegue fazer, porque ela está condicionada a fazer na fralda. Então, peço para vocês, não coloquem as fraldas nas crianças nesse processo de desfraude, se vocês perceberem que está difícil delas fazerem cocô. Né? Mudem a dieta, liguem para o pediatra, né? Vocês podem mandar mensagens a mim, eu posso orientar de como lidar com a criança quando ela não quer fazer o cocô no vaso, mas não coloquem as fraldas, porque senão vocês vão estar criando um condicionamento que pode trazer problemas futuros, tá? Atenção à quantidade de xixi também é importante. Tem crianças que retêm o xixi, então são crianças que já adquiriram o controle, né? Então, elas adquiriram o controle, mas elas não se sentem ainda seguras de fazer o xixi no vaso. Então, o que acontece? Ela segura e ela fica sem fazer xixi até a hora dos pais colocarem a fralda de novo, quando ela solta o xixi. Então, aí é uma questão de apoio, né, de paciência. Vamos fazer o xixi no banheiro, então ir várias vezes, ela ouvir a mamãe fazendo xixi, o barulho, ela tentar fazer também. Então, é um processo gradativo, e como eu falei para vocês, cada criança é única, né? O que nós estamos tentando fazer aqui com vocês é dividir algumas experiências, né? Algumas técnicas, alguns conhecimentos que nós temos enquanto educadores, que eu tenho enquanto psicóloga e orientadora educacional com vocês, mas não existe receita de bolo. Né? Por quê? Porque cada criança é única e cada criança vai reagir ao processo de uma maneira muito particular. Né? Então, aqui são apenas referências para os pais poderem perceber se a criança está preparada, se eles estão preparados, saber como lidar em algumas situações, mas a gente não sabe como a criança vai reagir, é uma caixinha de surpresa. Né? É muito importante que todos os adultos que estão junto com a criança nesse momento estejam cientes da decisão dos pais,
de tirar as fraldas e que os adultos consigam lidar com essas crianças de forma a promover a aprendizagem, né, a preservar a autoestima e a autoconfiança, e que a gente não pode esquecer que qualquer reação negativa que algum adulto tenha com a criança durante o processo de desfraude pode colocar a perder não só o processo, mas a autoestima e a autoconfiança da criança, né? Então, a gente poder lidar com os xixis e cocôs na roupa com naturalidade, com acolhimento, né, para que essa criança se sinta segura, se sinta plena dentro desse processo e queira crescer, né? Então, essas eram as dicas que nós tínhamos para dar para vocês. Nós estamos à disposição para qualquer dúvida, tanto no aplicativo da escola, na agenda da orientação educacional, como aqui no YouTube. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam para a gente e a gente responde para vocês, tá bom?